Olá, eu sou a Kate e no vídeo de hoje, atendendo a mais um pedido de vocês, nós vamos aprender a fazer essa caixa aqui para kit mini confeiteiro. Ela tem as seguintes medidas: 22 centímetros por 20 centímetros por 4,5 de altura e foi feita para uma casca de 150 gramas ou 100 gramas, tá? Você pode alterar aqui o molde da casca de acordo com o tamanho que você for fazer. Também cabe aqui ou uma bisnaguinha com recheio ou uma manga de confeiteiro, né? Que é aquele saquinho que já tem a pontinha, é só cortar para poder rechear a casca depois. Fiz aqui com dois tubetes de 13 centímetros, que são os maiorzinhos, e um espaço para colherzinha. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, assim como eu adorei a fazer essa caixinha, então aproveita, já deixa aqui pra gente o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, lembre-se de ativar a sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. Você tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu quero te falar que nós já soltamos outros dois vídeos com tema de Páscoa. São caixas para ovo de colher. Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição para você dar uma olhadinha depois. Recadinhos dados, vamos aprender a fazer a nossa caixinha de hoje. Nós vamos precisar de um pedaço de papel de 31 por 29 centímetros. Eu estou utilizando aqui o papel cartão de gramatura 240. Nós vamos marcar aqui no nosso papel cartão a medida de 4,5 centímetros em todas as laterais. Então, nós vamos pegar aqui uma lateral, marque alguns pontos de 4,5 centímetros e eu vou fazer aqui um risco com a minha lapiseira para que depois a gente visualize como que vai ficar a marcação. Se você já tem prática e facilidade com medidas, então você não precisa fazer esse risco, você pode vir com estilete direto e fazer um vinco, assim como a gente vem fazendo em todas as nossas caixinhas. Isso daqui é só para dar mais uma força e para quem tem um pouco de dificuldade de visualizar. Então aqui o nosso papel ficou com esse retângulo no meio e as bordas de 4,5 centímetros. Agora nós vamos alinhar aqui a régua e vir com o estilete de levinho só para fazer um vinco. Vamos passar aqui então em todas as bordas que a gente marcou. Depois disso nós vamos virar essa aba, reforçando a dobra com uma tampa de caneta. Conferindo, esse retângulo que se formou aqui no meio ficou com 20 por 22 centímetros, que vai ser a medida final da nossa caixa. Agora nós vamos fazer um pique aqui nesse cantinho, cortar as pontinhas para a gente colar depois com cola branca extra forte. Não recomendo utilizar aqui cola quente, tá? Muitas pessoas perguntam e nos outros vídeos porque a cola quente ela tem volume e vai acabar interferindo depois no fechamento da caixa. Para a tampa nós vamos precisar de um pedaço de papel de 27,2 por 25,2 centímetros. Nós vamos fazer a marcação das bordas aqui igual a gente fez para a base, só que na medida de 2,5 centímetros. Nós vamos passar o estilete de levinho para vincar, reforçar as dobras com tampa de caneta, aí conferindo, o nosso retângulo aqui no meio ficou com 20,2 por 22,2. Essa diferença que vai possibilitar um encaixe. Agora nós vamos fazer a moldura da nossa caixa para a gente poder retirar o miolo e colar o acetato. Nós vamos marcar a partir dessa dobra a distância de 1,5 centímetros. A gente faz alguns pontos, alinha e faz um risco. Nós vamos fazer isso para todos os lados aqui da caixa, riscar até a gente visualizar um retângulo. Depois nós vamos vir com régua e estilete e retirar esse retângulo aqui do meio com bastante cuidado. Nós vamos precisar de um pedaço de acetato ou transparência para retroprojetor. Nós vamos precisar que ele seja do tamanho da nossa moldura e nós vamos colar esse acetato com fita dupla face. Assim como eu falo em todos os vídeos,
A largura da fita dupla face inteira, ela é um pouco maior do que o que a gente tem de espaço para colar o acetato na moldura. A gente coloca metade da fita dupla face, assim é como eu estou mostrando aqui no vídeo. Depois que a gente colou toda a fita dupla face no acetato, nós vamos retirar a proteção e colar com bastante cuidado aqui na nossa moldura. Feito isso, nós vamos dar um pique aqui nos cantinhos, cortar as pontinhas e colar com cola branca extra forte. Para o nosso berço, nós vamos precisar de um pedaço de papel de 26,7 por 24,7 centímetros. Nós vamos marcar aqui uma borda de 2,5 centímetros, assim como nós fizemos para a base e para a tampa. Nós vamos passar o estilete aqui para fazer um vinco, reforçar as dobras com a tampa de caneta e aqui nós vamos cortar as pontinhas, retirando os quadradinhos e mais um pouco conforme eu mostro aqui no vídeo. Aqui para o berço eu resolvi decorar com papel adesivo impresso em poá. Então eu vou medir aqui exatamente qual que é o tamanho desse retângulo aqui do meio, colar o meu adesivo e deixar a sobra para fazer a decoração depois na tampa. Agora nós vamos transferir os moldes do espaço para a casca do ovo, do tubete e do saquinho de recheio, tá? Esse arquivo vai estar disponível para vocês baixarem e imprimir em casa. Aqui eu já recortei os meus moldes no papel sulfite mesmo e agora nós vamos transferir. Aqui a gente tem que ter um pouco de atenção porque eu quero que os meus elementos fiquem posicionados dessa forma. Para que ele fique assim, nós precisamos passar os moldes ao contrário. Agora eu vou passar o contorno aqui em todos os moldes com canetinha para que vocês visualizem melhor, mas vocês podem fazer isso com lápis mesmo. Aqui nos tubetes eu coloquei um virado para cima e o outro virado para baixo. Agora, para a gente recortar, vocês podem utilizar aqui estilete, né, e que vai retirar somente o miolo, sem ter que fazer nenhum corte aqui em volta do berço. Ou como a gente viu já nas caixas de ovo de colher, a gente pode fazer um pequeno corte aqui na lateral, retirar todo o miolo do ovo, depois fazer uma emenda aqui com durex e o pedacinho de adesivo. Para quem for fazer as casquinhas de ovo, já aproveita e dá uma conferida aí com a sua forma do ovo de Páscoa. Se você perceber que ela ficou muito acima aí do berço e não encostou no que seria o fundo da caixa, dá mais uma ajustada, deixa um pouquinho maior para não correr o risco da casca ficar batendo lá na tampa. Como eu mostrei para vocês na aba de comunidade, existe uma diferença muito grande entre o tamanho das formas de diferentes marcas. Então, esses moldes que eu estou disponibilizando para vocês é só uma referência, né? Então vocês façam o ajuste necessário aí de acordo com a forma que vocês têm. Agora nós vamos fazer umas abinhas aqui na parte onde que vai ficar a bisnaguinha ou a manga de confeiteiro. Nós vamos marcar a partir aqui do contorno 2 centímetros em todos os lados. Vai se formar um pequeno retângulo no meio, a gente vai retirar aí com estilete régua. E aí nós vamos alinhar a ponta do contorno com a ponta desse vazadinho e passar o estilete para a gente abrir todas essas abinhas. Aí nós vamos passar o estilete de levinho no contorno aqui do nosso retângulo para a gente conseguir dobrar e colocar essas abrinhas para o lado de baixo. Nós vamos fazer a mesma coisa com os espaços do tubete. Nós vamos passar o estilete em todo o contorno do molde do tubete, bem de levinho, só para a gente fazer um vinco. Nós vamos fazer um risco dividindo aqui o tubete ao meio e depois marcar 2 centímetros a partir do risco de cima e 2 centímetros a partir do risco de baixo. Nós vamos passar o estilete somente na linha que está entre esses 2 centímetros que nós marcamos. Os 2 centímetros de cima, os 2 centímetros de baixo, ficou uma linha, a gente passa o estilete ali.
Aí nós vamos alinhar a ponta aqui do tubete até a pontinha dessa linha que a gente acabou de cortar. Vamos fazer isso para as 4 pontas. Falando assim parece meio complicado, mas vocês vão acompanhando pelo vídeo. Agora nós vamos dobrar todas as abinhas aqui, que vai ficar pro lado de baixo, assim como a gente fez ali pro espaço da bisnaguinha. E vamos fazer a mesma coisa pro outro espaço do tubete. Essas abinhas aqui, elas vão garantir que tanto o tubete como o recheio, eles fiquem bonitinho e não corram o risco de vazar por baixo do berço da caixinha. Se você não tiver muita paciência para fazer essas partes e quiser cortar tudo, aí você pode testar, mas eu recomendo que você faça assim bonitinho com essas abinhas. Agora aqui nesse espaço que sobrou acima dos tubinhos, eu vou colocar a minha colherzinha, fazer 2 risquinhos, passar o estilete para vazar eles, para eu conseguir passar o meu araminho ou minha fita de cetim. Agora nós vamos montar a nossa caixinha, vamos colocar primeiro o berço aqui, dar mais uma dobradinha aqui nas abinhas dos tubetes e do recheio, dar uma verificada com a nossa forma aqui para ver se essa parte de encaixe da casquinha ela tá boa, se não você faz aí os ajustes necessários, coloca a colherzinha, testa a tampa e a nossa caixinha está pronta. Agora nós vamos decorar. Vou disponibilizar para vocês também esse arquivinho aqui com esses desenhinhos. Então eu recortei aqui um ovinho escrito Feliz Páscoa e algumas patinhas e vou utilizar o resto do adesivo que sobrou aqui do meu berço. Então eu coloquei aqui nas pontas da minha caixa como se fosse uma fita. Na fitinha de baixo eu vou colocar o ovinho escrito Feliz Páscoa e tem um coelhinho aqui com um chapéuzinho de chefe. Na fitinha de cima eu coloquei as 2 patinhas maiores e aqui dentro do berço eu coloquei algumas patinhas, uma perto aqui da casquinha do ovo e outra entre os tubetes. Então fica aí uma ideia de decoração para você. E está pronta a nossa caixa para kit mini confeiteiro. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Lembra de deixar pra gente o seu joinha, o seu comentário e também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas através das suas redes sociais. Nós também criamos um blog aqui pro canal em que a gente vai colocar informações complementares do vídeo e também algumas dicas que a gente achar legal aí para vocês. Então dá sempre uma olhadinha na descrição do vídeo, que ali nós vamos colocar o link para o post. Muito obrigada pela companhia de todos vocês e mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!